Olá, como vai pessoal? Tudo bem com vocês? Quem está aqui de novo sou eu, nutricionista Lucas, e no vídeo de hoje nós vamos conversar bastante sobre um assunto bem polêmico, que é a função do nosso intestino. Eu acompanho muitos casos aqui em meu consultório, né, onde as pessoas comentam bastante sobre problemas intestinais. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona um pouquinho do nosso intestino, quais os principais problemas intestinais e por que a alimentação e ter um intestino bacana são coisas muito legais para a nossa saúde e para o nosso bem-estar, para a nossa performance e tudo mais. Então, senta aí e acompanha. Em primeiro lugar, nós podemos ressaltar que o número de bactérias que nós temos no nosso intestino chega a ser maior que o número de células do nosso corpo. Então pensa assim, desde a nossa boca até lá o nosso ânus, a gente tem muita bactéria. E teoricamente, muitas das doenças que são associadas, né, ao nosso intestino, a uma má digestão, têm um envolvimento com problemas nessas bactérias. Então pensa assim, cuidar dessas bactérias é uma coisa muito importante. E quando a nossa saúde intestinal ela começa a desregular, isso pode começar a afetar várias coisas no nosso organismo. Por exemplo, né, a coisa mais comum é a própria digestão e absorção de alimentos. Então, quando você come, parece que tudo cai mal, né? Você tem uma fermentação ali um pouco maior, um mau funcionamento do intestino, né? Seja ele mais solto ou ele mais preso. Isso é um sinal que a sua saúde intestinal não anda muito boa. E, teoricamente, quando nós analisamos, né, esses sintomas, eles podem também acabar afetando muito a sua imunidade, porque a sua absorção de nutrientes fica comprometida. Teoricamente, até, né, a nossa própria saúde geral pode acabar sendo afetada, colocando um certo risco à nossa saúde. Então, vamos cuidar do intestino, galera. Quando nós pensamos na nossa alimentação influenciando nisso, existem duas vias principais da gente contribuir nesse sentido. Primeiro, são alimentos que alimentam as boas bactérias do nosso intestino. Esses alimentos que servem de combustível para essas boas bactérias, nós chamamos de prebióticos. O que seriam alimentos que têm essa função de alimentar as boas bactérias? Nós podemos destacar principalmente alimentos que têm uma fonte grande de fibra, por exemplo, cereais integrais, aveia, verduras e legumes, frutas. E esses alimentos, basicamente, eles vão servir como se fosse realmente um combustível para essas bactérias boas se alimentarem e se proliferarem. E quando nós conseguimos ter uma alimentação bacana, a gente consegue alimentar então essas bactérias e criar ali um povoamento de boas bactérias, onde isso faz com que toda a sua digestão fique otimizada, a absorção de bons nutrientes melhore, né? E teoricamente isso influencia em tudo na nossa vida, até, por exemplo, no nosso humor. Quem aí que tem uma má digestão fica bem humorado? Ninguém. E existem também alimentos que nós chamamos de probióticos. E o que seriam esses probióticos? Seriam os alimentos que já são as próprias bactérias boas. Eles já contêm uma populaçãozinha ali de bactérias em que você está tentando jogar essa população junto ali no seu conjunto ali de bactérias para aumentar o número de bactérias boas. E isso pode ser uma estratégia muito interessante para pessoas que já estão com esses cenários de sintomas ruins da digestão ou um sistema imune muito ali abalado. Provavelmente pode ser uma estratégia legal. Então é algo que eu mesmo sugiro aqui em consultório para pessoas que estão com esse problema digestivo já um pouco mais crônico, digamos assim. Então eu falo, olha, além de uma alimentação legal, se você quiser lançar mão dessa estratégia, tomar ali alguma coisa que seja probiótica, pode ser uma ideia legal. E hoje em dia nós temos suplementos probióticos. Então a galera simplesmente pega essas bactérias, coloca ali numa cápsula ou num sachêzinho para você e te vende. E isso é algo
plenamente possível de se consumir. Também existem alguns produtos que, quando eles são fermentados, eles produzem probióticos. Que é um exemplo clássico, a fermentação do leite na produção do iogurte ou de queijo. Quando você pega lá o leite, joga lá o fermento lácteo, ele faz essa proliferação dessas bactérias pela digestão ali do lactose e de outras coisas no leite, e o leite dá aquela engrossadinha. E, teoricamente, você está criando ali, proliferando uma população de bactérias boas. Só que não pode deixar estragar, porque senão você vai ter um monte de bactéria ruim ali contaminando. Então, tenham muita higiene, muito cuidado em quem gosta de fazer iogurte caseiro, né? Ou até aquele kefir, quem já ouviu falar, é um iogurte caseiro, basicamente. E ele vai ter lá, o kefir, por exemplo, uma quantidade bem alta de probióticos também. Então, esses exemplos, ou o próprio Yakult, quem já ouviu falar, por exemplo, do Lactobacillus vivos do Yakult, né? Ou, por exemplo, o Dan regularis do Activia, que são basicamente probióticos que têm esse nome por serem patenteados. Mas são ótimos exemplos aí para quem está com o intestino bem desregulado. Então, galera, cuidem bastante do intestino, isso é algo fundamental. E o primeiro passo de cuidar é ter essa noção do como você está alimentando essas bactérias. E a relação dessas bactérias com saúde, emagrecimento, performance, imunidade é altíssima. Então, galera, vamos cuidar do intestino. E no final das contas, o que a gente imagina? Mesmo que vocês estejam numa alimentação para emagrecimento, ou alguém que esteja numa alimentação para performance, uma alimentação para ganho de massa muscular, esse é um dos principais motivos da gente sempre recomendar fruta, verdura, legume, alimentos legais, né, no geral, como cereais integrais, proteínas magras. Se for ter uma inclusão de gorduras, né, uma inclusão de gorduras mais saudáveis. E quando nós nos alimentamos mal, com um índice um pouquinho maior de conservantes, um índice um pouquinho maior de gorduras ruins, teoricamente, né, uma quantidade muito alta de açúcares, nós alimentamos mais as bactérias ruins do nosso organismo. E isso pode gerar um cenário, né, de várias alterações, como eu expliquei para vocês no começo eu ia falar começo da consulta, no começo do nosso vídeo. Então, galera, tomem cuidado. Isso não significa que a gente não pode comer esses alimentos, mas eles só não devem prevalecer sobre os alimentos bons. E sim, eles devem ser uma minoria da nossa alimentação, né? No momento de confraternização, no momento de tentar atingir um índice um pouquinho maior de prazer, se você gosta de alguma dessas coisas. Então, isso faz parte da nossa sociedade, faz parte da nossa rotina, da nossa vida. Só que pensando em ter uma saúde intestinal legal, eles não podem ser soberanos na nossa alimentação, né? Eles têm que ser algo ali entre 10% a 30% da nossa composição alimentar. E não 100% como às vezes a gente quer que seja, né? Então, pessoal, vamos se cuidar e lembre-se sempre disso. Acompanhem sua digestão, analisem como está o funcionamento do intestino de vocês. Na dúvida, né, procure um profissional de nutrição. E se você tiver problemas digestivos um pouquinho mais severos, como por exemplo sangue nas fezes ou alterações bem severas da função intestinal, é legal você fazer mais exames, procurar, né, um auxílio médico também, certo? Então, galera, vamos se cuidar, certo? E teoricamente, né, o nosso intestino é o ponto que mais liga a gente com o meio externo. Então, isso é algo super importante, ok? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais e vejo vocês aí numa próxima. Até!